E aí, pessoal? Prontos para mais um Deep Dive com a gente? Bora lá? Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, é um dos mais cabeludos e fascinantes do cristianismo, pelo menos para mim. É verdade? A relação entre lei e graça. Oh, E para deixar as coisas ainda mais interessantes, a gente recebeu um material incrível de um ouvinte mandou bem, ouvinte. que coloca a gente para pensar sobre anomia, Hum. antinomismo, e como tudo isso se conecta com a mensagem central do evangelho. É porque a gente só jogar os termos, né? Não. A gente tem que entender o que tá por trás deles, qual a relação com a nossa vida, com a nossa fé. E a gente vai desvendar essa teia de ideias sem cair em respostas fáceis, tipo definições de dicionário. A gente quer te levar para um nível de entendimento mais profundo. Isso aí. A gente quer te dar ferramentas para você questionar, para você tirar suas próprias conclusões. Uma das perguntas que esse material levanta, e que eu acho que muita gente se faz, é a seguinte: qual o papel da lei depois da vinda de Cristo? Boa pergunta. Se somos salvos pela graça, a lei ainda tem alguma relevância. É porque se a gente para pra pensar, né, a gente vive num mundo onde a graça é muitas vezes esquecida. Claro. As pessoas buscam justificativa própria, querem construir a sua própria escada pro céu, sabe? É essa mania de achar que a gente pode alcançar a salvação pelos nossos próprios méritos. Exatamente. E aí a gente cai na armadilha da justiça própria. É como se a gente ignorasse completamente a graça que nos é oferecida de graça por meio da fé. É verdade. E sabe o que me lembra muito essa busca por justificativa própria, essa tentativa de se salvar pelas próprias obras? O quê? A história de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Ah, clássico. O material que a gente recebeu usa essa narrativa como ponto de partida para discutir a anomia e o antinomismo. Faz todo sentido, né? Afinal, é ali que a nossa relação com a lei e a graça começa a se desenrolar. Você lembra da história? Yeah. Só pra gente refrescar a memória. Claro, Adão e Eva, a tentação, o fruto proibido. Deus dá um mandamento claro. Não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas aí a serpente entra em cena, né? Sem meia dúvida, a desconfiança na palavra de Deus. E o homem, seduzido pela promessa de conhecimento e poder, acaba escolhendo a desobediência. E é aí que a gente esbarra no conceito de pecado original. O material descreve como incredulidade, uma rejeição da palavra de Deus. Não é simplesmente herdar a culpa de Adão e Eva, né? Não. É mais profundo que isso. É herdar essa tendência à desconfiança, a querer ser como Deus, sabe? Ditando as regras do que é certo e errado. Como se a gente quisesse ser o senhor do nosso próprio destino, ignorando a vontade de Deus. E aí a gente entra no terreno da anomia. Anomia, que palavra forte. Me lembra aqueles filmes, sabe? Sei. Distópicos, onde a sociedade está em colapso total. Sem leis, sem ordem. Cada um por si. E sabe, pensando bem, não tá tão longe da realidade, né? Pois é, o material usa a definição de anomia do sociólogo Amy Durkheim. Um estado de desregramento social, onde as normas e valores perdem a força. Gerando caos e incerteza. E no fundo, essa crise social que a gente vê por aí é um reflexo de uma crise espiritual ainda mais profunda. Faz muito sentido. É como se a gente vivesse num mundo onde cada um tem a sua própria verdade, os seus próprios valores. E aí, como é que a gente se entende? Como a gente constrói algo juntos? Essa falta de referencial moral, essa relativização do que é certo e errado, acaba abrindo espaço para o antinomismo, né? Totalmente. O antinomismo, nesse contexto, seria essa rejeição da lei. A ideia de que a graça nos liberta de qualquer obrigação moral. Mas a gente precisa tomar cuidado para não simplificar demais as coisas. Sim. O material destaca que o antinomismo, como conceito, é bem mais complexo do que essa definição superficial. E aí a gente precisa analisar cada caso com cuidado, né? Com certeza. O material cita o exemplo do Marcião. Aquele teólogo do século Sul. Isso. Ele foi acusado de heresia por defender a primazia da graça sobre a lei. Rejeitava o Velho Testamento. O Marcião causou um rebuliço na época. Mas a gente precisa ir a fundo, né? Entender o contexto histórico, as nuances do pensamento dele. Será que ele realmente defendia a ideia de que os cristãos estavam livres para pecar por causa da graça? Ou será que essa foi uma interpretação distorcida dos seus opositores? A gente precisa ter cuidado com os julgamentos precipitados. Totalmente. Outro nome que o material menciona é o Johannes Agrícola. Discípulo de Lutero, né? Isso. Ele afirmava que a salvação não se perdia, que a lei não era essencial para a santificação. Yeah. E ele também foi acusado de heresia. Essa questão do papel da lei para o cristão sempre gerou muita polêmica. E é crucial para a nossa discussão. Se a salvação é pela graça, através da fé, como a lei se encaixa nesse processo? É a pergunta de $1 milhão. A lei serve apenas para mostrar o quanto somos pecadores. Ou ela tem um propósito maior na vida do cristão? E essa discussão nos leva de volta para a pergunta inicial.
Qual o papel da lei depois da vida de Cristo? Pois é, a gente precisa entender isso de uma vez por todas. Se somos salvos pela graça, por que ainda precisamos nos preocupar com a lei? Porque a liberdade que temos em Cristo, será que ela nos dá carta branca para viver como quisermos? Ignorando os mandamentos de Deus. Aí a gente cai em outro extremo, né? O antinomismo. De um lado, o legalismo. A ideia de que a gente pode alcançar a salvação pelas nossas próprias obras. Pela obediência à lei. Do outro, o antinomismo. A rejeição completa da lei, como se ela não tivesse mais relevância. O desafio é encontrar o equilíbrio. Entender como a lei e a graça se complementam. Como a graça nos liberta da condenação da lei, mas não nos isenta da responsabilidade de viver uma vida que agrade a Deus. Exatamente. A graça não anula a lei, mas a cumpre, dando-nos a capacidade de obedecer a Deus por amor. E não por medo de punição. É uma conversa que precisa continuar, né? A gente só arranhou a superfície desse tema. Mas já plantamos algumas sementes para você, nosso ouvinte, continuar refletindo. Com certeza. E a gente volta na próxima parte do nosso Deep Dive para continuar desvendando essa teia de ideias. Analisando passagens bíblicas. Explorando as implicações práticas da lei e da graça na vida do cristão. Fique ligado. Até a próxima. E aí, pessoal, de volta para a segunda parte do nosso mergulho profundo na relação entre lei e graça. É isso aí. Na primeira parte, a gente começou a desvendar essa teia, né? Explorando anomia, antinomismo. E como tudo isso se conecta com a história de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Exato. Vimos como a desobediência deles, movida pela incredulidade na palavra de Deus, abriu a porta para o pecado. E essa luta, essa tensão que a gente sente entre desejo de seguir a Deus e a tentação de seguir nosso próprio caminho. É essa batalha entre a carne e o espírito. É algo que a gente experimenta até hoje, né? Com certeza. E é justamente aí que a gente precisa entender o papel da lei na vida do cristão. Verdade. Se somos salvos pela graça, por que ainda precisamos nos preocupar com a lei? Boa pergunta. Muita gente se faz essa pergunta, né? Será que ela se torna irrelevante depois da vinda de Cristo? O material que a gente recebeu, ele nos dá uma luz, sabe? Ele destaca que a lei tem um propósito muito importante, mesmo depois da vinda de Cristo. Ela funciona como um espelho, refletindo a santidade de Deus e nos mostrando o padrão moral que a gente é chamado a viver. Entendi. A lei nos ajuda a enxergar quem a gente realmente é. Né? A confrontar nossa natureza pecaminosa, a entender nossa necessidade de um Salvador. A gente precisa daquela intervenção divina, né? Exatamente. A lei nos mostra que a gente não consegue sozinho alcançar a justiça, cumprir a vontade de Deus. É como se ela nos levasse a um beco sem saída e dissesse, olha, você precisa de ajuda. E aí entra a graça. É isso aí. Ela nos liberta da condenação da lei, perdoa nossos pecados, nos dá um novo começo. Uma nova chance de viver em comunhão com Deus. Mas é importante lembrar, a graça não anula a lei, não. Ela cumpre. A graça nos dá a capacidade de obedecer a Deus por amor e não por medo de punição. Gostei dessa analogia. É como se a lei nos mostrasse o caminho e a graça nos desse a força para caminhar. Perfeito. E essa imagem nos ajuda a entender a relação entre a lei e a liberdade que temos em Cristo, né? A gente não está mais debaixo da condenação, a gente é livre para viver em obediência. Mas por amor a Deus. Exatamente. A liberdade em Cristo não significa que a gente pode viver como bem entende, sabe? Ignorando a vontade de Deus. Entendi. É o contrário. Ela nos liberta para viver de acordo com o propósito para qual fomos criados, não? Buscar a santidade e refletir o caráter de Deus. Então, a obediência à lei, a quem já está em Cristo, é uma resposta natural ao amor e à graça, né? Isso. É como a diferença entre um filho que obedece ao pai por medo de castigo e um filho que obedece por amor e gratidão. A graça nos transforma de servos em filhos. E a nossa obediência passa a ser uma expressão desse amor, dessa gratidão. Exatamente. E aí a gente muda a perspectiva, né? Deixa de ver a lei como um fardo, um conjunto de regras que nos oprimem, e passa a vê-la como um guia, um mapa que nos conduz a uma vida plena, a verdadeira liberdade. É isso aí. E é nesse contexto que a gente precisa tomar cuidado para não cair nas armadilhas do legalismo e do antinomismo. É verdade. O legalismo nos aprisiona no sistema de regras, de rituais, e a gente esquece da essência do evangelho, que é a graça de Deus. Já o antinomismo, ele nos leva para o extremo oposto, rejeitando qualquer tipo de regra, como se a graça nos desse carta branca para fazer o que a gente quisesse. O desafio é encontrar esse equilíbrio. Entender que a lei e a graça caminham juntas. Uma complementa a outra. A graça nos liberta da condenação, mas não nos isenta da responsabilidade de viver uma vida que agrade a Deus. E esse equilíbrio, como a gente encontra? Através de um relacionamento íntimo com Deus. Através do estudo da sua palavra, da ação do Espírito Santo em nós. É uma jornada, né?
Uma jornada em busca de santidade, de viver em harmonia com a vontade de Deus. E não é fácil. Não, a gente esbarra nas nossas próprias fraquezas, né? Nas tentações do mundo, na luta contra a nossa natureza pecaminosa. Mas a gente não está sozinho nessa jornada. A graça de Deus nos sustenta, o Espírito Santo nos capacita e a comunidade cristã, a igreja, ela nos encoraja, nos ajuda a permanecer firmes no caminho. É na comunidade que a gente aprende a aplicar a lei de Deus no dia a dia, né? Sim, amar o próximo, perdoar as ofensas, buscar a justiça, viver em harmonia uns com os outros. É ali que a gente experimenta o poder do evangelho, né? Com certeza. A igreja é o corpo de Cristo. É o lugar onde a gente cresce em fé, aprende uns com os outros, compartilha as lutas, celebra as vitórias. É na comunidade que a gente experimenta a graça de Deus em toda a sua plenitude. De volta para a última parte do nosso Deep Dive sobre lei e graça. A gente já desvendou tanta coisa. A história de Adão e Eva, o papel da lei como espelho, a graça nos libertando da condenação. Mas ainda tem chão. A gente explorou bastante a teoria. E agora, vamos para a prática. Como tudo isso funciona na vida real do cristão, no dia a dia? Boa. E uma coisa que me intriga é como a gente, como cristãos, lida com o pecado depois de já ter recebido a graça. Tipo, a lei nos mostra a necessidade de Cristo, beleza? Mas e depois? A gente já peca, né? Pois é. E aí que entra a diferença entre antinomismo e a verdadeira liberdade em Cristo. O antinomismo distorce a graça, usa ela para justificar o pecado. É como se a graça virasse um passe livre para pecar. Como se a gente pudesse ignorar os mandamentos de Deus, fazer o que quiser. E o material que a gente recebeu deixa bem claro. Essa é uma visão distorcida e perigosa da graça. Ela não é um salvo-conduto para o pecado, mas um chamado à santidade. A graça nos liberta do poder do pecado para a gente viver uma vida nova. Então a gente não é livre para fazer o que quiser, mas livre para escolher o bem, né? Viver em obediência a Deus por amor. Exatamente. É como se a graça nos libertasse das correntes do pecado para a gente poder voar, livres para amar e servir a Deus de todo o coração. E essa liberdade nos leva a buscar a santidade, a viver de acordo com a vontade dele. Não por obrigação, mas por um desejo genuíno. E quando a gente erra, quando a gente tropeça, cai em pecado, bate aquela culpa, né? A sensação de ter falhado com Deus. Aí que entra a beleza da graça, o perdão. Se a gente confessar nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Ele purifica a gente de toda injustiça. É como se ele pegasse uma borracha e apagasse nossos erros. Mas e a sensação de que a gente não merece perdão? Que errou demais. Aí a gente precisa se agarrar na cruz, no sacrifício de Jesus. Ele morreu por nós, pagou o preço dos nossos pecados. Não importa o tamanho do erro, a graça de Deus é sempre maior. Então não precisa ficar remoendo o passado, né? O importante é reconhecer o erro, se arrepender e pedir perdão. Exato. E a partir do perdão a gente recomeça. Busca viver em santidade. Confia que Deus nos dá força para vencer as tentações. Mas e caminhada em si? O dia a dia. A gente vive num mundo cheio de tentações, né? Como se manter firme no propósito de viver para Deus. Aí que entra a comunidade. A igreja, a gente não foi feito para viver a fé sozinho. Precisamos uns dos outros para nos fortalecer, encorajar, ajudar a permanecer firmes. É na comunidade que a gente encontra apoio e aprende a viver o evangelho na prática. A igreja é o corpo de Cristo. É onde a gente cresce, coloca em prática o que aprende. E aí a gente volta para a pergunta inicial, né? Qual o papel da lei depois da vinda de Cristo? A lei nos mostra o pecado, nos leva para Cristo, nos guia. Mas quem salva é a graça, através da fé em Jesus. E a graça, ela não anula a lei, ela cumpre. Nos dá a capacidade de viver de acordo com a vontade de Deus, por amor e gratidão. E essa é a mensagem que a gente deixa para você. A lei nos mostra a nossa necessidade de Cristo. A graça nos liberta e nos capacita para viver uma vida de santidade e amor a Deus. E a gente encerra nosso Deep Dive com a frase do nosso ouvinte. Só na Escritura. Somente a Escritura. Que a palavra de Deus seja nosso guia, nossa bússola, nossa fonte de vida. Nada, pessoal. E continue mergulhando